A paz do Senhor, família preciosa. Glória a Deus por mais um devocional com Deus. Hoje continuamos nossa caminhada pela série especial de agosto. Do esfriamento ao avivamento. Ontem começamos olhando para a igreja de Éfeso. Uma igreja que trabalhava. Uma igreja perseverante. Uma igreja que conhecia a palavra, mas que havia abandonado o primeiro amor. E aprendemos que antes de pedir fogo, precisamos reconhecer quando a chama começou a diminuir. Hoje damos o segundo passo da nossa caminhada, reconstruindo o altar. E para isso vamos voltar para um dos momentos mais marcantes do Antigo Testamento, o encontro de Elias com os profetas de Baal no Monte Carmelo. Porque antes que o fogo do céu caísse, havia algo que precisava ser restaurado. O altar estava quebrado. 1 Reis capítulo 18 versículo 30. Vamos ler o que diz a palavra na versão NVI. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. O povo aproximou-se, e Elias reparou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Vamos entender um pouco o texto. Israel estava vivendo um período de grande apostasia. O povo havia se afastado do Senhor. A idolatria havia tomado espaço. O culto a Baal havia se espalhado, e aquilo que deveria representar a comunhão do povo com Deus estava destruído. O altar estava em ruínas. Mas observe o que Elias faz. Ele não começa pedindo fogo. Ele não começa gritando. Ele não começa tentando impressionar o povo. Ele começa reparando o altar. Vejamos algo profundo. Antes de Deus manifestar o fogo, Elias restaurou aquilo que estava quebrado. Isso fala profundamente conosco. Porque muitas vezes queremos o resultado do avivamento, mas não queremos passar pelo processo de restauração. Queremos fogo, mas não queremos altar. Queremos presença, mas não queremos entrega. Queremos poder, mas não queremos santidade. Queremos avivamento, mas não queremos arrependimento. Elias nos mostra que existe uma ordem. Primeiro o altar. Depois o sacrifício. Depois a oração. E então, o fogo desce. Agora observe algo muito importante. 1 Reis capítulo 18 versículo 31. Vamos ler. Elias tomou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem veio a palavra do Senhor, dizendo: seu nome será Israel. Por que 12 pedras? Porque Elias estava lembrando o povo de sua identidade. Eles não eram apenas uma multidão reunida naquele monte. Eram o povo da aliança. Eram o povo que pertencia ao Senhor. Vejamos algo profundo. Antes de reconstruir o altar, precisamos lembrar quem somos diante de Deus. O mundo pode tentar definir nossa identidade. As circunstâncias podem tentar definir quem somos. Os nossos erros podem tentar definir quem somos. Mas quando voltamos para Deus, precisamos lembrar: eu pertenço ao Senhor. Eu fui chamado. Eu fui alcançado pela graça. Eu fui comprado pelo sangue de Cristo. Eu não pertenço ao mundo. Eu pertenço a Jesus. E quando nossa identidade está novamente firmada em Deus, começamos a reconstruir aquilo que foi destruído. Agora Elias pega as pedras e começa a reconstruir o altar. Uma pedra. Depois outra. Depois outra. Até que aquilo que estava em ruínas começa novamente a tomar forma. Vejamos algo profundo. A restauração muitas vezes acontece pedra por pedra. Talvez você queira que Deus transforme tudo de uma vez. Mas existem coisas que Deus vai reconstruindo aos poucos. Uma oração de cada vez. Uma decisão de cada vez. Um pecado abandonado de cada vez. Uma atitude de cada vez. Um compromisso de cada vez. Um dia de cada vez. Não despreze os pequenos passos. Porque um altar reconstruído começa com uma pedra. Agora Elias coloca o sacrifício sobre o altar. E depois derrama a água sobre tudo. Uma vez. 2 vezes. 3 vezes. Até que a água encha a valeta ao redor do altar. Humanamente falando,
Parecia ainda mais difícil o fogo cair. Mas Elias sabia uma coisa. O fogo não dependia das condições humanas. Dependia de Deus. Então ele ora. 1 Reis capítulo 18 versículo 36 ao 37. Vamos ler o que diz a palavra na versão NVI. À hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente e orou: Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel e que sou o teu servo e que fiz todas estas coisas por ordem tua. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. Que oração poderosa! Observe o objetivo de Elias. Ele não estava tentando chamar atenção para si. Ele não estava buscando reconhecimento. Ele queria que o povo soubesse: o Senhor é Deus. E existe uma frase muito importante nessa oração: que fazes o coração deles voltar para ti. Vejamos algo profundo. O verdadeiro avivamento não coloca o homem no centro. O verdadeiro avivamento faz o coração voltar para Deus. Não é sobre quem prega. Não é sobre quem canta. Não é sobre quem está no altar. Não é sobre quem recebe aplausos. É sobre Jesus. Quando Deus envia avivamento, Cristo volta para o centro. A palavra volta para o centro. A oração volta para o centro. A santidade volta para o centro. A presença de Deus volta para o centro. E então acontece algo extraordinário. 1 Reis capítulo 18 versículo 38. Vamos ler o que diz a palavra na versão NVI. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o solo, e também secou a água da valeta. O fogo caiu. Mas observe. O fogo caiu depois que o altar foi restaurado. Olha o centro da mensagem. Não existe fogo verdadeiro sem altar restaurado. Deus não está procurando apenas pessoas que querem sentir sua presença. Ele procura pessoas dispostas a entregar a vida no altar. Porque o altar representa entrega. Representa renúncia. Representa comunhão. Representa relacionamento com Deus. E isso aponta diretamente para Cristo. No Antigo Testamento, o altar estava ligado ao sacrifício. Mas no Novo Testamento, Jesus é o sacrifício perfeito. Ele morreu uma vez por todas. E agora Paulo nos ensina que devemos apresentar nossa própria vida como sacrifício vivo. Isso significa que o verdadeiro altar hoje não é simplesmente uma estrutura dentro de uma igreja. O altar começa dentro de nós. Nossa vida precisa estar entregue ao Senhor. Nossa vontade. Nossos planos. Nossos sonhos. Nossos desejos. Nossa família. Nosso ministério. Tudo precisa estar diante de Deus. Talvez hoje você esteja pedindo: Senhor, manda fogo. Mas talvez Deus esteja dizendo: primeiro, vamos reconstruir o altar. Talvez exista uma área quebrada, uma área que você deixou de entregar. Uma área que você tentou controlar sozinho. Uma área que precisa voltar para as mãos de Deus. Não tenha medo de colocar novamente essa área no altar. Porque aquilo que entregamos ao Senhor, Ele sabe cuidar. E eu te digo algo da parte de Deus. O Senhor está reconstruindo altares que estavam em ruínas. Está restaurando vidas que estavam quebradas. Está restaurando famílias. Está restaurando ministérios. Está restaurando a vida de pessoas que pensavam que o fogo havia acabado definitivamente. Mas o fogo de Deus não depende do tamanho das nossas ruínas. Ele depende do poder do Deus que restaura. E eu profetizo sobre a sua vida que cada pedra que precisa ser colocada novamente no lugar será colocada. Que Deus restaurará a sua vida de oração, sua comunhão, sua fome pela palavra, sua paixão pelas almas, sua santidade e sua entrega. E quando o altar estiver novamente preparado, você verá que Deus ainda responde com fogo. Receba isso. Não tenha pressa de pular o processo. Não tente produzir um fogo que somente Deus pode enviar. Primeiro reconstrua.
Primeiro entregue. Primeiro volte. Primeiro coloque tudo diante do Senhor, porque quando o altar está preparado, o céu sabe a hora de responder. E amanhã continuaremos nossa caminhada, entrando no terceiro passo desta série: a brasa que purifica. Porque depois que o altar é reconstruído, Deus não apenas acende o fogo, Ele também purifica aquilo que está sobre o altar. Deus te abençoe. E seguimos firmes em mais um devocional com Deus.